Nossa irmã Mônica vai estar cantando um cântico que fala sobre a volta de Jesus. Diga assim para o seu irmão: fica ligado, irmão. Jesus pode voltar a qualquer hora. Amém? Vamos adorar o Senhor com esse cântico. Fica ligado aí. Amém. A paz, igreja. Amém. Muito em breve conhecerei a cidade do meu grande rei, cidade santa, feita por suas mãos, mãos essas que um dia foram pregadas numa cruz. Posso até imaginar que voarei ao encontro do santo lugar, lugar de glória. Lugar tremendo, onde todos nós iremos nos encontrar para uma festa. Eu verei o pai Abraão e também os meus irmãos, que um dia por amor a Cristo passarem por milhares de anjos, adorando diante do trono, cantando um só hino em adoração ao Rei Jesus. Dores não haverá nunca mais, só alegria fluindo por todos os lados. Lá não irá se falar em morte ou fome. A morte ele venceu, dando-nos vida eterna com ele. Com meu Senhor cearei, e dos meus olhos toda lágrima Deus limpará, a sua face verei, rosto muito lindo que irá iluminar a imensidão do céu que iremos morar. Eu verei o pai Abraão e também os meus irmãos, que um dia por amor a Cristo morrerão, passarem por milhares de anjos, adorando diante do trono, cantando um só hino em adoração ao Rei Jesus. Senhor, a igreja te adora. Senhor, nós queremos cantar naquele grande e imenso coral: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aleluia! Aleluia!
Amém. Música forte, não conhecia não, irmãos. Jesus está voltando, irmão. Quantos creem nisso? Dê uma salva de palmas mais forte para o Senhor. Glória a Deus. Nós vamos estar falando um pouco sobre a volta de Jesus, não é? Esse é aquele primeiro, é o primeiro que eu te mandei, né? Vamos orar antes, irmãos, porque é um assunto que gera uma guerra espiritual muito grande, você não imagina. Feche seus olhos. Pai querido, invocamos a Tua presença nesse lugar mais uma vez. O Senhor está nas portas, Pai. A qualquer momento o Senhor pode resgatar a sua igreja. E queremos, ó Deus, estar preparados para aquele grande dia. Em nome de Jesus nós te clamamos, Pai. Amém, Senhor. A volta de Jesus não é uma opção doutrinária, ou seja, você como cristão, você não tem o direito de optar em acreditar ou não acreditar. A volta de Jesus é a essência da nossa fé, amém? Diga-se comigo, a volta de Jesus é a essência da nossa fé. É uma crença tão forte, é algo tão absoluto, que em todos os âmbitos do cristianismo nós encontramos essa doutrina. Seja no catolicismo, seja nas igrejas protestantes, históricas, seja nas igrejas pentecostais, neopentecostais, todas as igrejas, as denominações, os veios cristãos acreditam que Jesus vai voltar. Você pode dar um glória a Deus por isso? O que talvez, meu irmão, nos diferencia são alguns detalhes dessa doutrina. Alguns acreditam que o arrebatamento será antes, Jesus vai voltar depois, e por aí vai, outros pormenores. Entretanto, o que mais nos interessa é o seguinte: Jesus Cristo um dia vai voltar, aleluia! Isso nós temos certeza. E talvez você se pergunte assim: pastor, por que há essas divergências teológicas? Meu irmão, há algo que eu aprendi na Bíblia e eu quero compartilhar com você. Há coisas que não interessou a Deus revelar. E quando a gente encontra assuntos que Deus não quis revelar, o homem é muito criativo, não é, irmão? E o homem, ele tenta, através da sua intelectualidade, tentar entender coisas que Deus não explicou. Se eu dizer para você que todos os pormenores da Nova Jerusalém, todos os pormenores do céu, de onde a gente vai viver, o Senhor revelou na Bíblia, eu estaria mentindo. Vira para o seu irmão e diga assim: lá no céu você vai se surpreender. Diga para ele aí. Então, no decorrer dessas semanas, não é? Nós vamos falar um pouquinho sobre a volta e sobre esses pormenores. E esses pormenores, eu como pastor, eu não posso lidar como doutrina. O que eu posso fazer é lidar com esse texto em cima da impressão que eu tenho do texto bíblico, amém? Então, pastor, então quem acha que o arrebatamento é antes ou é depois, ou se é 1000 anos no deserto, se vai ser no deserto do Saara, se vai ser... Isso não nos diferencia, amém, irmãos? O que nos une é o seguinte: Jesus Cristo está voltando. E eu consegui esse slide. Esse slide fala um pouco sobre alguns sinais do século passado que deixam bem claro que Jesus está voltando, amém? Não há na história, preste atenção,
Um século marcado por tanto avanço e por tantas mudanças na nossa vida. Nunca como o século XX, a humanidade foi mudada. Amém? Então pode ir passando. Fica meio, essa luz aqui não atrapalha, não? É retrospectiva dos últimos 100 anos. Pode colocar algumas coisas. Muitos fatos aconteceram ao longo deste último século, porém, te convido para meditar em apenas alguns. Em 1914 houve a Primeira Guerra Mundial. Olha aqui para mim. Em nenhum momento da história da humanidade houve uma guerra mundial. Foi simplesmente, meu irmão, no início do século XX que nós tivemos ela, a primeira. Acampamento de soldados de diversas nações do mundo. Pode passando. Algumas são só fotos. Pode passar. Inacreditável. Bicicletas eram usadas como veículo para a batalha. Para aí. Não, volta lá. Ou seja, no início do século, as bicicletas eram usadas em guerra. Olha só para você ter a noção da mudança que o mundo viveu no século XX. Pode passar. Os aviões começaram a se envolver na guerra. Talvez você pergunte assim, por que não havia grandes guerras mundiais antes? Porque não havia os recursos e a tecnologia necessária para que houvesse uma guerra. Quando o ser humano ele se desenvolveu a ponto de criar os meios de transporte, as guerras mundiais se tornaram possíveis. Pode passar. Foram usados tanques. Espera aí, como é que é o nome disso aí mesmo, gente? Zeppelin, não é que fala? Né? Como é que é? É isso aí mesmo, dirigível, é isso aí mesmo. Mas era o Zeppelin também, não é? Tinha o Zeppelin. Ó, talvez as lágrimas falem melhor do que as palavras, né? Muitas e muitas mortes. Pode passar. Em 1945 houve a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso no mesmo século, irmãos. Pode passar. Aí a gente vê Adolf Hitler. Pode passando. Ou seja, foi uma guerra que já envolveu navios, aviões muito mais desenvolvidos. Pode passar. O armamento foi modificado, os aviões foram desenvolvidos. O grande império de Hitler, deixa aí nessa foto. É impossível, meu irmão, você não associar a Segunda Guerra Mundial como um sinal escatológico. Ou seja, como um sinal do fim dos tempos. Nunca na humanidade, irmãos, eu posso te dizer que eu tive o prazer de pisar num campo de concentração lá na Alemanha. Nunca na humanidade houve uma história tão trágica. Você está me ouvindo? A história mais trágica da humanidade envolve a Segunda Guerra Mundial. Você pode ter certeza disso. Então nós podemos dizer que o ato mais cruel de toda a história aconteceu no século XX, irmãos. Pode passar. Hitler, um protótipo do anticristo. Pode passar. No final da Segunda Guerra Mundial houve a primeira explosão nuclear em Hiroshima. Foi no século XX que nós tivemos a primeira explosão nuclear. Ou seja, a bomba atômica, ela foi desenvolvida nesse século. Pode passar. O avião que foi usado para lançar a bomba atômica de Hiroshima. Pode passar. Destroços de Hiroshima através de uma bomba, irmãos. Pode passar. Em 14 de maio de 1948, Israel volta a ser nação. Em qual século, irmãos?
Século 20. Pode passar. Em 1969, o homem pisa no solo lunar. Tem gente que não acredita até hoje, né, irmão? Eu te dou o direito, você tem esse direito, sim. Pode passar. Em 1997 é divulgada a descoberta do código genoma e a clonagem de Dolly a ovelha. Você que talvez estudou medicina, não é, ou alguma área da saúde, você talvez tenha noção da importância do código genoma. Talvez, meu irmão, como eu ouvi certa vez um repórter, um jornalista falando, foi a maior descoberta do século XX. Foi o mapeamento do nosso genoma. Pode passar. 11 de setembro de 2001, atentado nas Torres Gêmeas. Quem se lembra desse dia aí? Eu me lembro onde eu estava, eu me lembro o que eu estava fazendo, porque marcou a nossa história. Pode passar. Acabou, foi? Acabou, Ricardo? Não? Ah, tá. Nesta foto, essa foto é comentada a aparência de um rosto entre as fumaças, o rosto de um demônio. Quando eu vi essa foto, eu ainda falei o seguinte, irmãos, eu não importo se é rosto de demônio, se tem rosto, se não é, se é fumaça, se não é. A questão é, isso aí é obra de Deus? Não, é obra de demônios. E é um sinal profético da volta de Jesus, você pode ter certeza disso. Pode passar. Dia 26/12 de 2004, aí já é o próximo século, né, irmãos? Tsunami, quem se lembra do tsunami? É uma tragédia e outra, irmãos. Pode parar aí. A gente fala do tsunami, mas Teresópolis viveu um sinal profético da volta de Jesus, irmão. Irmãos, não tem como você não entender a tragédia. Foi de que ano mesmo, gente? 2011. 11 mesmo? Gente, parece que não, foi ontem. Não tem como você não entender a tragédia de 2011 da nossa cidade como um sinal, não sendo um sinal escatológico. Quantos aqui nasceram em Teresópolis, a glória a Deus aí? Você provavelmente nunca viu nem vai ver um ato catastrófico como aquele. Eu não sei quantos vocês tiveram a oportunidade de ir antes de Água Quente, eu esqueci o lugar. Irmão, não, um pouco antes, é ali, pé da Sedai ali. Ponte Nova, ali é Ponte Nova, não é? Irmãos, eu tive ali na época da tragédia, de olhar para cima e árvore, de 15 metros imensa e ter sacola plástica agarrada no final dela. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, da onde veio tanta água? Vira para o seu irmão e diga assim, é um sinal escatológico, irmão. É um sinal do fim dos tempos. Não adianta você correr não, pode passar. Pode passar. 8/2/2005, o rei do Egito promove tratado de paz verbal entre Ariel Sharon e Abu Mazen. Pode passar. Mais na frente a gente vai entender por que isso é um sinal profético. Israel e Palestina em paz. Pode passar. Dia 2 de abril de 2005, morre João Paulo II, o Papa. Pode passar. Dia 8 de abril de 2005, o Papa é aclamado santo, santo, santo. Pode. Você vai entender por que isso é um sinal profético. Pode passar. A fumaça branca anuncia João Bento XVI. Uma das primeiras decisões de Bento XVI é a
é a de unificar todas as religiões. Foi uma bandeira, né, que ele levantou. Pode ir. Volta lá, volta na outra então, aquela última. Se há, meu irmão, preste atenção. Depois a gente vai se aprofundar mais nisso aí. Um sinal profético da volta de Jesus é a tentativa da unificação das religiões. É o chamado, meu irmão, macroecumenismo. Quando, meu irmão, o discurso da religião diz que não importa se você segue a Buda, se você segue a Alá, se você segue a Shiva, o importante é você andar junto com as outras religiões. Preste atenção, nós amamos o hindu, nós amamos o muçulmano, nós amamos o macumbeiro, mas a nossa fé não se mistura com a fé deles, amém? O fato de amar não é o fato de você concordar com a fé deles, irmão. Então há uma força muito grande de Satanás para tentar unificar as religiões. Por quê? É mais fácil dominar aquilo que é único. Você está me ouvindo, amém? Ou seja, aquilo que é um só é mais fácil de governo. E o anticristo, quando ele vir à terra, ele vai justamente querer viver essa situação. Um governo único, uma religião única. E é essa a tentativa do inimigo. Pode passar. Tony Blair, primeiro-ministro do continente europeu pela terceira vez consecutiva. Pode passar. Ou seja, a União Europeia, a unificação e por aí vai. À frente você vai entender mais. Mateus 20, não, volta lá, volta. Mateus 24, 28. Por onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Pode passar. Não irei proferir nenhum comentário, apenas que o Senhor, Espírito Santo, lhe dê discernimento. Esse slide não é meu, né, irmão? Como você notou. Pode botar o outro slide. Vira para o seu irmão e diga assim: os sinais estão aí, irmão. Não somente no século XX, como você viu, no início do século XXI. A qualquer momento, meu irmão, e quando você chegar lá no céu, você não vai poder lançar, o meu pastor não me falou. Deus está me usando para te falar hoje isso aqui. A qualquer momento, Jesus estará voltando. E como naquele vídeo, talvez você já viu, do pastor pregando e de repente, bum! Assim, meu irmão, pode acontecer hoje. Quantos creem nisso? Dê um glória a Deus e um aleluia aí, amém? Nunca, meu irmão, quero que você saia daqui com essa sensação e com essa verdade. Nunca a humanidade se desenvolveu tanto como no século XX e está se desenvolvendo no século XXI. Antigamente, meu irmão, não sei se você se lembra, você conseguiria imaginar uma tela de televisão LCD, irmão? Eu olho para isso, eu ainda fico tentando entender isso. Quantos estão com o celular aí? Olha para o teu celular aí, você entenderia isso aqui, irmão? Meu irmão, isso aqui que está na nossa mão, a televisão, a telefonia, isso tem menos de 100 anos de inventado, muito menos, por sinal. Você já parou para pensar como a tecnologia mudou o mundo, irmão? Pensa bem, eu estou falando com você daqui e dali, vem um raio invisível, vamos pensar, irmão, que a gente está tão acostumado que a gente acha que isso é normal. Não é, irmão. Tu está lá nos Estados Unidos, tu me liga para cá, vem um raio invisível lá para o universo, de lá vem para cá instantaneamente, praticamente. Meu irmão, tem uma luzinha saindo daquela caixa ali,
E aquela luzinha vem todo, tu está vendo cor aqui? Quem está vendo? Eu não estou. Mas a luzinha que sai do data show pega aqui, meu irmão, e com cor. Pastor, isso é óbvio. Meu irmão, não é óbvio não. Nunca a humanidade se desenvolveu tanto como no século passado. E eu posso te dizer, meu irmão, assim, o coração ardendo, não vai dizer que eu estou marcando volta de Jesus não, amém, irmão? Mas a impressão, a sensação, pelo que eu vejo acontecendo, você não pensa que o mundo vai ter séculos e séculos não, irmão. Se tu me perguntasse assim, pastor, quando você acha que Jesus vai voltar? Acha, amém, irmão? Ó, se for para o YouTube, eu já estou dizendo, não estou marcando, pastor metodista, não marca a volta de Jesus, amém? Mas eu acho. A gente não passa de 50 anos, irmão, e eu estou sendo ainda... Eu acho, amém, irmão? Se bobear, a gente não chega a 2050. As coisas estão muito rápidas, irmãos. Hoje, o mundo, é possível destruir o mundo. Uma só nação é capaz de destruir todo mundo. Já parou para pensar? Que hoje o homem mais poderoso da terra é um comerciante, é um empresário, que tem na sala dele, meu irmão, um botão com código nuclear. E às vezes a gente pensa, nossa vida está tudo muito calmo, vai ser assim a vida inteira. Assim talvez pensava a humanidade lá para o ano de 1943. Anos que precederam a Segunda Guerra Mundial. Por isso, meu irmão, vigia, pode passar, a volta de Jesus. Os filhos de Deus aguardam o dia em que o pecado e suas tristes consequências terão fim, amém? Diga-se comigo, a volta de Jesus é um motivo de alegria. Você pode dar uma glória a Deus? Mas não é o que parece, vamos ser sinceros, irmão. Quando a gente fala da volta de Jesus, parece que vem uma preocupação, vem um peso, a gente já logo, meu Deus, tem que consertar minha vida. Mas a volta de Jesus para nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, amém? É motivo de alegria. Então, meu irmão, nós esperamos com grande expectativa a volta do Cordeiro de Deus, amém? Por quê? O pecado vai ser tirado da nossa vida, nós seremos livres das amarras do pecado, amém? A maior de todas as promessas, pode passar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quem vai morar lá da glória a Deus? Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oh glória! Meu irmão, o céu é um lugar preparado. Não é, meu irmão, um lugar construído, é um lugar preparado para nós. Por exemplo, quando você faz uma roupa, por exemplo, um terno, você faz um terno para vender para qualquer pessoa, é uma coisa. Outra coisa é quando você vai lá no alfaiate, e o alfaiate pega a sua medida e faz um terno preparado para você.
Quando, meu irmão, Deus diz que o céu há um lugar, há uma morada preparada, diga comigo, preparada. Ou seja, foi feita para você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas é muito bom pensar nisso, irmão. Pastor, cada um vai ter uma casa no céu. Pergunta assim para o seu irmão: você acha que você vai ter uma casa no céu? Pergunta aí. Pastor, eu quero a minha. Quem quer de 3 quartos aí? Olha, irmãos, Deus não revelou por pormenores a arquitetura do céu, amém? Eu não sei se lá no céu cada um vai ter uma casa, ou se vai ser aquele lugar grandão assim, nós vamos dormir. Será que nós vamos dormir? Nem dormir não deve dormir, né, irmão? Ou seja, diga assim para o seu irmão: não entra nessas questões não, que tu vai se perder. Vira para ele aí. Sabe o que eu digo isso? Que às vezes eu vejo alguns pregadores. Você está me ouvindo, amém? Eu vejo alguns pregadores que falta pouco para ele dar a metragem da casa dele no céu. Ele sabe de tudo, ele sabe quando vai acontecer, se bobear ele sabe a cor da janela, ele fala de escatologia como se conhecesse todos os detalhes. Eu prefiro lidar com a escatologia acreditando que nós não sabemos nem 1% do que vai acontecer lá. Porque há coisas que Deus não revelou. E sabe o que acontece? Vem as vãs discussões. Aí se entra: não, eu acho isso, eu acho aquilo, e nunca vai haver consenso, porque Deus não quis revelar isso para nós, amém, irmão? Pode passar. A segunda vinda de Cristo é mencionada mais de 300 vezes no Novo Testamento. Pode passar. Como Jesus voltará? Jesus virá de forma visível, pessoal e literal. Você pode dar um glória a Deus? Ou seja, a volta de Jesus, ela não será algo oculta. Jesus, ele não vai vir como uma energia. Você vai olhar para o céu e vai ver só uma luz vindo, não. Você vai ver o unigênito do Pai vindo de maneira pessoal. Você vai olhar Jesus, você vai ver os olhos de Jesus. Você já imaginou, irmão? Você vai ver o Cristo ressurreto descendo do céu sobre essa terra. Aí você vai dizer assim na hora: graças a Deus eu te conheci antes desse dia. Agora, irmãos, a volta de Jesus é bênção para aqueles que estão em Cristo, porque para aqueles que estão longe de Jesus, meu irmão, é desespero. Porque, meu irmão, não tem como retornar aquilo que é feito. O pecador, meu irmão, vai viver, sabe, igual você, mulher que queima feijão e queima arroz. Quem queima aí, ó, costuma queimar arroz de vez em quando aí? Aí, ó, alguns aí. Queimou arroz, tem como recuperar? Não tem, irmão, já era. Ó, tem, mas não fica igual não. Estou ouvindo os tem aí, mas fica com gosto de amargo, fica com gosto de queimado. Então vamos fazer uma coisa, para quebrar os argumentos. Pensa num arroz bem preto, queimado e tostado, né, irmão? Não é aquele queimadinho de fundo, não. Meu irmão, quando Jesus vir e o pecador não tivesse arrependido, já era. Diga assim para o seu irmão: já era, irmão. Ou seja, a volta do Cordeiro de Deus é alegria para os salvos, mas é desespero para o pecador. Quem tem certeza da sua salvação, levante a mão assim bem alto. Levante, fica um pouquinho mais alto assim. Então vira para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: então tu pode ficar tranquilo, Robes.
Porque eu estou achando gente tensa aí, irmão. Tem gente tensa. Fica tenso não, irmão. Teu nome está escrito no livro da vida, amém? Se não tiver, se ajoelha nesse altar logo hoje e confessa Jesus. Porque é dia. Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim, como para o céu ouviste isso. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por essa palavra? Glória a Deus. Pode parar, não vai dar mais tempo. Já é 11, já é 10 horas. No decorrer dos domingos nós vamos continuar, tá bom, irmãos? Não deu nem para começar o começado, né, irmão? Mas eu quero aquecer o seu coração para esse tema, amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Feche seus olhos agora, por favor. Pai querido, nós te clamamos, ó Deus, essa manhã. Que estejamos, ó Deus, preparados naquele grande dia. Às vezes, Senhor, temos deixado coisas tão banais roubar o azeite da nossa lâmpada. E essas coisas que o diabo tenta trazer, Senhor, tenta arrancar a nossa preparação para aquele grande dia. Eu te peço, Espírito Santo, não nos deixe permitir que o azeite se finde. Que o dia da grande festa, quando o noivo chegar, nós como igreja metodista centenária, como povo de Deus, estejamos preparados. E que o teu Espírito gere o arrependimento necessário na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.